formato que a gente está fazendo agora de esses TED Talks, vamos assim dizer, gospel. E eu fui incumbido de falar desse tema, Nascidos do Espírito. Foi algo até que eu já preguei mais ou menos em cima do que eu vou falar hoje, quando a gente estava fazendo aqueles testes de pregação no início da nossa jornada aí como diáconos. E, enfim, eu vou começar falando, vou ser breve, eu prometo, até porque tenho 14 minutos a partir de agora. Então, gente, imaginem, antes de eu começar, eu queria fazer algumas perguntas aqui. Quantos de vocês aqui são graduados? Tem faculdade? Beleza, legal. Quantos aqui tem pós-graduação? Quantos aqui são mestres? Tem algum mestrado? Olá, Sara, mestrado? Deu certo? Então, imagina que você é um mestre. Você dedicou a sua vida inteira estudando, gastou tempos, horas, dias, meses, anos para poder se formar e criar e ter o seu diploma, e conhece cada palavra, cada lei, cada mandamento. Vamos olhar agora até para uma área teológica. Você é um mestre de teologia e acredita que isso tudo é o que você precisa até para você ser um bom profissional, para você ser um bom professor, um ótimo, enfim, para você vencer na vida economicamente. E aí você acredita que tudo que você aprendeu, se dedicou, estudou, gastou anos da sua vida, é tudo que você precisa para ser bom profissional, ou no aspecto teológico, é isso tudo que você precisa para ver o reino de Deus, ou ver o Senhor. Então, tudo que você estudou como mestre de teologia, você passou anos da sua vida estudando a Bíblia, em seminários, em aulas, na Ion School, na Escola do Cordeiro, no catecismo, tudo que você acredita, tudo isso que você aprendeu é o que você precisa para ver o reino de Deus. E então, em uma conversa no meio da noite, ou numa conversa entre amigos, na casa do seu parceiro, alguém lhe disse que isso não é suficiente. Nada disso que você estudou, a sua vida é suficiente, não basta, não vale de nada. Você, no caso aqui que eu vou falar, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, ou você precisa estudar de novo. Isso tudo que você aprendeu não vale de nada. Pois bem, é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre uma das conversas mais intrigantes e icônicas registradas nos evangelhos, na Bíblia. E é o encontro de Jesus com Nicodemos. Então, aliás, aí todos aqui acho que conhecem um pouco da história de Nicodemos e sabem que ele foi se encontrar com Jesus no meio da noite, né? E aí surge uma pergunta já logo de início: por que Nicodemos foi se encontrar com Jesus tão tarde? Então, será que ele estava com medo? Talvez ele temesse a reação de outros fariseus? Ou ele apenas estivesse curioso para saber quem Jesus era? O que ele tinha para ensinar, para falar? Então, mas algo levou Nicodemos até Jesus. E essa curiosidade de Nicodemos transformou-se em uma das mais profundas lições sobre o reino de Deus que a Bíblia nos relata hoje. E então, vamos falar sobre a conversa de Jesus e Nicodemos, e João ele relata essa conversa. E, cara, para mim é um dos textos mais legais, assim. João é um dos meus livros favoritos da Bíblia. E João relata essa conversa de um mestre fariseu chamado Nicodemos com Jesus. E aí Nicodemos encontra Jesus ali no meio da noite, e ele afirma que reconhece Cristo como alguém que veio de Deus, né? Que ele veio da parte de Deus. Ele chega e fala assim: não, o que você faz, o que você ensina, você só pode ser alguém de Deus, enviado pelo Senhor. E aí Jesus responde logo na lata, do nada, e fala assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos: oi? Do nada? Calma, eu acabei de te dar um título muito massa, poxa, e você já me vem com essa? O que isso significa? Como assim? Daí eu fico imaginando Jesus falando para Nicodemos: ei, Nicodemos, só quem nasce de novo pode reconhecer o reino.
Então, não era suficiente para ele admirar os milagres de Cristo. Não, ele estava querendo, literalmente dizendo assim para Nicodemos: ei, Nicodemos, não é suficiente você mostrar para mim ou falar quais são os meus méritos, o que eu tenho feito, ou reconhecer a minha missão. Mas sim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Poxa vida, que resposta maluca de Jesus. E Jesus volta e vai trazendo, logo em seguida vai levando a resposta sobre isso, né? Trazendo mais informações sobre essa resposta. E Jesus logo explica para Nicodemos que apenas nasce de novo pode reconhecer o reino. Antes, ele falou que, poxa, você precisa nascer de novo, agora você precisa reconhecer o reino. Então, Nicodemos, ele não entende o que ele estava falando, que de Jesus, e Jesus logo em seguida reformula: para entrar no reino, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Poxa, você acabou de falar que eu preciso nascer de novo, e agora da água e do Espírito? Como assim? Jesus, a gente consegue perceber que ele faz essa modificação na resposta dele, mas ele repete a ideia, mas com outras palavras, literalmente. Então, antes ele dizia que não se podia ver o reino, agora que não se pode entrar nele. E antes era preciso nascer de novo, agora é preciso nascer da água e do Espírito. Então, Jesus ele está literalmente ali dizendo a mesma coisa, só que com palavras diferentes, né? E aí agora eu vou trazer um pouco dessa interpretação sobre essa resposta de Jesus, e ainda que esse significado seja o mesmo, Jesus está literalmente intensificando a resposta dele do que ele queria dizer para Nicodemos, o que Nicodemos precisava entender acerca de nascer de novo, ou acerca de entrar no reino, ou ver o reino, ou participar do reino. E literalmente ver o reino indica experimentar as suas bênçãos, e entrar no reino implica em fazer parte dele. Era isso que Jesus queria dizer para Nicodemos. E Jesus ele utiliza a expressão nascer da água do Espírito, que até é o que a gente vai falar sobre, que eu quero abordar hoje, que é nascer do Espírito, como referência ao novo nascimento. Então, quando a gente olha para essa realidade, nascidos do Espírito, significa sobre o novo nascimento, que a gente entende hoje como a conversão, como Cristo se revelar a nós, e nós fomos batizados com o Espírito Santo, e a partir dali, nosso processo de santificação começar. Então, a diferença crucial desses termos que ele fala é que Jesus primeiro fala de nascer de novo e depois de nascer da água do Espírito. Mas ele referindo-se à mesma experiência, e assim, o que gerou várias interpretações ao longo da história, que faz a gente ficar até um pouco confuso, o que Jesus queria dizer acerca do nascimento do Espírito. Pois bem, alguns vão dizer que água refere-se ao nascimento natural, outros sugerem que representa o batismo cristão, outras interpretações incluem a água como símbolo da Torá, ou dos rituais de purificação, o que, obviamente, talvez Nicodemos ele tinha que ter esse entendimento do que Jesus estava querendo dizer sobre isso, mas nenhuma delas, meus irmãos e irmãos, nossa, hoje está fogo, hein? Então acho que foi o cansaço do calor ali, foi difícil. Mas nenhuma delas capta toda a riqueza que Jesus ele queria falar para Nicodemos ali naquele momento, e o que Jesus estava realmente querendo dizer em nascer do Espírito e nascer da água. Então, para nós, o que realmente significa, ou o que eu quero que vocês entendam hoje, o que significa nascer da água ou nascer do Espírito, que refere-se a uma só experiência. Nascer da água e do Espírito não é o batismo, não é... Vocês precisam nascer de novo, e quando ele fala ser nascido do Espírito, se refere a uma só experiência. E primeiro, essa expressão de nascimento de água e Espírito está em paralelo com o nascer de novo, como eu disse anteriormente. Assim, estamos falando de um único nascimento, uma única só situação, não de coisas diferentes. Não seriam 2 batismos ou 2 nascimentos, é um só. Fomos impactados uma só vez pelo Espírito Santo. Então, segundo, vemos que Jesus ele repreende Nicodemos em cima disso, em cima do que ele falou, né? Repreende Nicodemos com um certo até cinismo,
por não entender essa realidade que Cristo estava querendo ensinar para Nicodemos. E embora ele fosse um mestre de Israel, ele soubesse tudo que, aparentemente ele sabia tudo da lei, ele sabia de cada letra, mas ele não entendeu, e Jesus repreende ele nisso. Então Nicodemos, um mestre de Israel, deveria entender o que Jesus queria dizer em relação à promessa da nova aliança e da regeneração. Então, no Antigo Testamento, a água e o Espírito, frequentemente eles aparecem juntos, para representar a purificação e a renovação. Então, e a gente vai ver isso lá em Ezequiel. Ezequiel, acho que 36, se eu não salvo engano, 36, 25 e 26. Então, a gente vê a água e o Espírito purificando e transformando o coração e habilitando o indivíduo a seguir a Deus. É isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. E é nesse contexto que a gente deve entender esse termo, nascidos do Espírito, ou da água e do Espírito, como um só nascimento que purifica e renova. Então, o que nós podemos aprender com isso? Que a partir do momento que nós entendemos que fomos nascidos do Espírito, meus irmãos, nós fomos purificados e agora nós podemos ter encontro com o nosso Senhor, nós podemos ter tato com o nosso Deus, nós fomos reconectados com o Senhor. Literalmente a aplicação da redenção aqui, a aplicação da morte de Cristo em nós, através do novo nascimento. Então, e a promessa da nova aliança é justamente essa, que seremos limpos e transformados interiormente. Essa é a realidade em que a gente entende, lê nas Escrituras, e a gente canta aqui todos os dias que seremos limpos e transformados dia após dia até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E nascer de novo significa receber essa purificação e transformação do Espírito operada pelo Espírito. É só por Ele que nós podemos ter essa segurança de que estamos sendo purificados dia após dia do nosso pecado e da nossa corrupção. Que mensagem linda que Jesus estava querendo mostrar para Nicodemos e ele simplesmente não entendeu nada. Então, em suma, Jesus ele disse para Nicodemos que somente os regenerados, os nascidos do Espírito, eles entrarão no reino. Para os judeus ali, para Nicodemos, para os fariseus, o reino ele era aguardado. Eles estavam ansiosos, achando que veriam o Messias em pompas, entrando, chutando a porta do rolê lá todo, para poder libertar os judeus da opressão romana. Mas Jesus, ele responde, ele o repreende com essa realidade, dizendo: sua posição e conhecimento, Nicodemos, não bastam para o reino. Então, além de Jesus estar querendo ensinar para ele sobre a realidade do novo nascimento e do nascimento do Espírito, ele estava falando assim: cara, seu conhecimento não vale de nada, é preciso você ter uma renovação interior, operada pelo Espírito Santo. Se atente, Nicodemos. E a regeneração é necessária, independente do seu conhecimento sobre a lei, Nicodemos. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. É isso que Jesus estava querendo ensinar para ele. E assim, a gente sabe que eu fico imaginando Jesus pensando, querendo transmitir isso. Ei, Nicodemos, o Espírito ele é imprevisível. Não vale de nada isso, cara. Nasça de novo, se arrependa. Então, era isso que Jesus queria trazer para Nicodemos. Nicodemos pensava que a sua posição e conhecimento o tornavam apto para o reino, mas Jesus o chama para algo mais profundo. Era essa a realidade que Nicodemos queria, que Jesus queria trazer para Nicodemos. Pois bem, agora vamos já estou partindo para a parte final. Opa, acabou meu tempo, eu vou acabar rápido. Agora pense no impacto dessa mensagem, gente. Nascer de novo não é apenas uma mudança externa, é uma mudança interna e precisa ser uma transformação que começa lá no nosso coração. E o reino é para aqueles que foram regenerados pelo Espírito e se aproximam de Deus. Então, com um genuíno arrependimento, essa é a verdade do nascimento espiritual, o genuíno arrependimento dos pecados. E eu fico imaginando que alguns ficam perguntando:
Isso realmente importa para nós? O que isso que Jesus estava falando com Nicodemos tem a ver comigo? Então, na verdade, isso vale mais para nós que vivemos hoje do que talvez até mesmo para Nicodemos. Hoje, às vezes, a gente vive com uma certeza tão plena da nossa salvação que é só a gente ir para a igreja, está tudo resolvido, está tudo certo. Só a gente vir para a conferência, ouvir alguém falar, está tudo resolvido, eu estou bem. Ou só de ter feito essa mudança aqui, está tudo resolvido. Não, o reino é para aqueles que foram nascidos pelo Espírito. Era isso que Jesus queria trazer para Nicodemos e para nós hoje. E como conclusão, gente, Jesus encerra essa explicação para Nicodemos dizendo: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ele foi enviado para o mundo para que, através da fé nele, todos possam ter a vida eterna e participar do reino. E aqui Jesus ele faz a referência à fé e ao arrependimento, comparando com a serpente erguida no deserto. Então, aqueles que creem no Filho de Deus, crucificado, recebem a vida eterna e se torna participante do reino de Deus. Essa é a explicação de Jesus final. E como para encerrar, eu tenho um convite. Eu fico imaginando esse convite para Nicodemos e agora para nós, que é olhar para a cruz e reconhecer que ali está a verdadeira entrada para o reino. E não isso tudo que a gente faz aqui, e não isso tudo que a gente fez, participar de tudo que a gente participa, vir na igreja, trabalhar. Não, nós precisamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio dessa transformação espiritual, desse novo nascimento, nós nos tornamos parte do reino e recebemos a vida eterna com o Rei dos Reis. Era isso que Nicodemos precisava entender. E eu acho que a gente precisa também isso todos os dias. Amém? É isso, gente. Obrigado.